Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre os atestados médicos no Brasil. Houve aí uma tentativa da implantação de novas regras por parte do Conselho Federal de Medicina, que seria, inclusive, para começar no começo agora do mês de novembro, no dia 5 de novembro, mas houve um imbróglio na Justiça. E para a gente falar sobre isso, nós estamos recebendo em formato virtual o Eduardo Marciano, que é gerente de Departamento Pessoal da King Contabilidade. Eduardo, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Bom dia, obrigado. Eu que te agradeço pelo convite. Ô Eduardo, para a gente começar o nosso bate-papo, é importante entender, né, como é que funciona a relação do atestado médico. Para que serve esse instrumento dentro de um contrato de trabalho entre patrão e empregado? Então, o atestado médico, né, dentro do assim, um ambiente que seria corporativo, trabalhista, ele funciona exatamente para atestar, né, horas ou dias em que o empregado tem algum tipo de enfermidade ou tem um acidente no trabalho. Então, ele tem algumas regras específicas, tá? Tem uma ordem preferencial para você aceitar o atestado médico, que seria aí de órgãos públicos, e depois privados, se a empresa assim oferecer um plano de saúde. Tá? Então, ele funciona basicamente para quando o empregado ele demonstra alguma enfermidade, não se sente bem, vai até o médico, vai até o serviço público de saúde, tá? Ele tem todo o atendimento, e aí o médico depois ele vai estar estará aí, no caso, atestando as horas ou os dias assim, o empregado, ele leva o atestado até a empresa para poder atestar essas horas ou esses dias em que ele ficou ausente ao trabalho. Muito bem, Eduardo. E agora, com essas alterações que foram propostas pelo Conselho Federal de Medicina, o que seriam essas alterações? Qual o objetivo dessa mudança que deveria ter entrado em vigor no dia 5 de novembro? Tá, essas mudanças, ela veio por parte de uma resolução aí do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. A resolução número 2382, ela é de 21 de julho de 2024, 21 de junho de 2024, e assim, nessa resolução, o CFM, ele criou uma plataforma chamada Atesta CFM. Daí, qual que é o objetivo? Evitar fraudes, tá? O objetivo assim, do conselho é evitar as fraudes, tá? Evitar atestados médicos falsos. Tanto que para você, assim, a plataforma, ela teria acesso aos médicos, tá? Quem teria acesso seriam os médicos cadastrados, médicos que tenham o CRM, e as empresas que também se cadastrarem. Aí como que funciona? Vamos supor, o empregado, ele vai até o sistema público de saúde, ele faz uma consulta, ele vai ter um afastamento de 5 dias. Então, o médico, ele vai entrar nessa plataforma Testa CFM, que é uma plataforma web, que ela está na web, ele vai entrar lá, porque ele já terá o cadastro, e ele vai colocar todos os dados daquele atestado, o nome dele, o CRM dele, o nome do empregado, o CID, o tipo de afastamento, quantos dias ou quantas horas, e isso vai para essa plataforma. E aí as empresas poderiam conferir, né? Porque ele vai pôr isso na plataforma e vai entregar para o empregado o atestado físico, escrito. E aí, se no caso o empregado entrega na empresa e a empresa vai averiguar a veracidade desse atestado. Então, esse foi um intuito aí do Conselho Federal de Medicina, evitar as fraudes. Perfeito. Agora, a gente vai entender o que houve com relação à justiça, mas para compreender um pouquinho melhor também essa questão, essa relação principalmente de fraude, Eduardo, é, existe, você que está no ramo de contabilidade, né, você que cuida do departamento pessoal, existe muito mesmo o fornecimento, né, a apresentação por parte do funcionário de atestado falso? Isso já foi flagrado por vocês aí alguma vez? Não é uma coisa corriqueira, mas existe. Existe, assim, vamos supor, pessoas que às vezes têm algum contato com alguém que trabalha em algum serviço público de saúde e pega, enfim, assim, um bloco com o nome do médico, o carimbo do médico, ou até falsifica o atestado. Hoje, o pessoal é bem criativo, né? O pessoal entra aí na internet, pega inteligência artificial, falsifica um atestado e entrega nas empresas, tá? Então, nós
Já tivemos até casos de ter até, inclusive, justa causa, tá? Para, assim, assim, pessoas que, vamos supor, em época de final de ano, ou que vai ter um feriado prolongado, ou carnaval, né? O pessoal pega um atestado aí de 10 dias e já houveram casos que a gente ligou na UPA e, assim, a pessoa nunca passou por lá, não estava no cadastro, aquele médico não existia lá, então existem fraudes, né? Então a gente acredita que aí pelo Brasil afora, esse é o nosso contexto aqui em São Paulo, mas a gente acredita que nível Brasil devem haver bastante fraude com relação a isso, que é o que o próprio conselho foi aonde surgiu aí a ideia de aí o próprio conselho pôr no ar essa plataforma, esse Atesta CFM. Até para exemplificar, aqui na região de Bauru, acho que questão de 30 dias aí, nem isso, houve uma notícia numa cidade vizinha aqui, que é Botucatu, que fica a 100 quilômetros de Bauru, em que uma funcionária de uma empresa forneceu um atestado falsificado, houve uma suspeita dos gerentes de RH da empresa que foram até o hospital, pediram a cópia do atestado e a paciente, no caso, a última vez que ela tinha passado naquele hospital foi em janeiro de 2024, ou seja, ela não tinha passado por consulta, o atestado era falsificado, usou lá um carimbo e um papel de uma médica que sabe-se lá como conseguiu, e a médica, inclusive, também entrou com um processo contra essa pessoa por uso de documentação falsa, ou seja, além de ter sido demitida por justa causa, conforme a notícia disse, também vai responder um processo na esfera civil e criminal por conta de uso de documento falso, né? Então é um problema grave. Agora, hoje, o cidadão que representa uma empresa, ele tem que pegar e ir até o hospital, ele vai pessoalmente ou através da internet hoje, né, para tentar testar isso. Então essa plataforma seria para que isso pudesse ser feito de imediato, né? O que falhou aí no seu ponto de vista, Eduardo? Porque como a gente disse no começo, a Justiça entrou com uma liminar, né, se eu não estiver enganado, o TRF1 suspendeu com uma liminar, na noite de segunda-feira, dia 4 de novembro, a obrigatoriedade dos médicos de utilizarem esse sistema, né, o CFM, para emitir o atestado. Onde houve a falha? O que falhou, no seu ponto de vista, para que essa plataforma não fosse inserida obrigatoriamente? No meu entendimento, é uma questão de competência, tá? Então, nós temos aí os três poderes, né? Que seria aí o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Então, como eu disse no começo, isso é uma resolução de um conselho federal. Não é uma lei, né? Então, o que eu entendo? O juiz, ele veio com a liminar exatamente um dia antes do dia que iria iniciar aí essa fase de testes, que seria dia 5 de novembro. Então, ele veio dizer, opa, espera um pouquinho, né? Eu estou com a liminar aqui, eu entendo que o Conselho Federal de Medicina está extrapolando a sua competência regulamentar, né? Que essa regulamentação, ela tem que vir do meu legislativo. Então, é isso aí no caso, o Poder Judiciário, que esse juiz entendeu, tá? Então, aí onde teve o problema. Então, acho que eu entendo que agora, aí o Conselho, ele diz que vai tentar derrubar a liminar, mas eu entendo que, assim, o caminho seria o próprio Conselho procurar assim, o Legislativo para ver os meios legais e os trâmites legais para pôr a plataforma em uso. Eu até entendo, Eduardo, que realmente é essa falha, né? Houve aí uma antecipação de uma regra que precisa ser, até para o Conselho Federal de Medicina, até para que os médicos pudessem utilizar, até tudo bem, né? Porque eles são associados, eles são ali ligados ao Conselho, então eles podem obedecer às regras. Mas para que as empresas pudessem aceitar ou não, isso só por forma de lei, não tem como o Conselho obrigar uma empresa a aceitar apenas o atestado que é emitido via essa nova funcionalidade. Então acho que o juiz assertivamente bloqueou, e isso pode ser feito não só pelo Legislativo, pode ser até um decreto presidencial, se houver
o entendimento da Presidência da República de que essa lei, de que essa ferramenta seja benéfica para ambos, né, tanto para o usuário quanto para os médicos e empresas, ele possa fazer isso através de um decreto presidencial. Mas que não pode é um conselho chegar e falar, ó, vai ser assim e todo mundo vai ter que aceitar. Eu entendo também que não há essa competência para o conselho. É claro que vai haver agora uma briga judicial, mas nesse momento, né, eu acho que o mais importante para a gente orientar tanto empresários quanto os próprios médicos, né, isso por enquanto está suspenso, não há essa necessidade. O atestado no papel ainda vai ser o que está valendo, né, Eduardo? Exatamente, o atestado no papel é o que continua valendo, então não mudou nada, continua da mesma forma que era antes. Então, as empresas que receberem atestados médicos aí atestando folga de alguns dias para que a pessoa tenha algum tipo de enfermidade, as empresas podem estar consultando aí ou a clínica ou o hospital, está ligando para ver se esse atestado, se ele é verdadeiro, né? Se ele é um atestado ok, tá? Então, assim, não mudou nada, não existe obrigatoriedade nenhuma, tanto das empresas como dos médicos, utilizarem essa plataforma Atesta CFM. Então, fica da forma que sempre foi até o momento. Bom, Eduardo, a proposta estaria para entrar em vigor agora no dia 5 de novembro, né? No comecinho de novembro, mas foi barrada pela Justiça e ela deve entrar no ano que vem. Mas eu vi alguns detalhes aqui que até o processo, né? A ideia ela é muito interessante. Que, por exemplo, os médicos eles têm algumas vantagens de usar essa ferramenta digital, né? Por exemplo, o registro dos diferentes hospitais e consultórios, gestão do histórico de todos os atestados, cancelamentos de atestados injustificados. O paciente também poderá receber o atestado online via e-mail, né? A organização dos atestados possibilitando o acesso a qualquer hora, a validação pelo CFM com vigência em todo o país. E também tem outras situações que são benéficas quando você tem um processo digital. O problema realmente acho que foi no caminho escolhido pelo próprio CFM, né? Agora, como eu disse, seria válido a partir do dia 5 de novembro um teste para que as pessoas pudessem, os médicos principalmente, pudessem se adequar, mas agora com esse cancelamento. E quando seria para entrar em vigor, para valer mesmo, que seria a obrigatoriedade segundo a proposta do CFM, Eduardo? Então, seria a partir do dia 5 de novembro uma fase para testes, para aí os empresários, os RHs e até os empregados também conhecerem a plataforma melhor. Então, iria até o dia 5 de março e, assim, para valer, a resolução diz que seria a partir do dia 6 de março de 2025, tá? Então, aí seria para valer, segundo aí um dos artigos dessa resolução aí do CFM. Então, teria esse período de 5 de novembro a 5 de março, e a partir do dia 6 de março de 2025, seria obrigatório o uso dessa plataforma Atesta CFM. Conhecendo um pouquinho a justiça brasileira, a gente sabe que isso não vai ser tão rápido, né? Até porque se o juiz determinar que isso tenha que ser através de uma legislação, vai demorar ainda mais, porque aí tem toda a preparação da lei, ou até mesmo que seja uma lei feita por decreto, aliás, que a autorização seja por decreto, demora um certo tempo. Ou seja, até 5 de março eu acredito que isso não vai acontecer. De alguma forma, o trabalhador pode ser prejudicado, as empresas podem ser prejudicadas nesse processo, ou você entende que não? De forma alguma, não há prejuízo para nenhuma das partes, mesmo porque é uma plataforma que está ligada a um Conselho Federal de Medicina, né? Então não é um decreto, não é uma lei, então não é algo que veio do legislativo. Então a gente entende que não vai haver nenhum tipo de prejuízo, nem para empresários, nem para médicos, nem para empregados. Então, conforme falamos, então continua da forma que sempre foi. Aí o empregado vai até o médico, faz a sua consulta, pega o seu atestado físico com todos os dados, com todos os pré-requisitos e entrega no RH da empresa. Perfeito. Eduardo Marciano, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, em dividir o seu conhecimento e principalmente orientar, né, os pacientes, os médicos e também as empresas com relação ao atestado médico. Muito obrigado. Obrigado, eu que lhe agradeço a oportunidade e aproveitar aí para falar para o seu público em geral que estamos aqui na King Contabilidade à disposição de todos. Precisar é só entrar em contato. Muito obrigado, Eduardo, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.